E a Nilda vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. Nosso livrinho é o Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, da autoria de Joana de Ângeles. E a lição é a lição 45. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar, enfeitar, ornar, sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Bom, essa leiturinha sobre nosso corpo físico, a gente sabe o quão importante ele é, né? O corpo humano é o mais sublime dos santuários e uma das obras maravilhosas da criação divina. Devemos ter todo cuidado com ele na preservação da saúde física, da saúde do corpo físico, porque ele é o instrumento que serve à evolução do nosso espírito. Jesus, lá em Marcos 14 e Mateus 26, quando ele está no Getsêmani com os seus discípulos, ele lhes diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus falou isso, quando ele disse a carne é fraca, ele estava se referindo ao corpo encarnado, né, ao espírito encarnado, que sofre muito a influência do meio no qual vive, e além das restrições que a encarnação também impõe ao corpo físico. Mas muitas pessoas, se baseando nisso, nesse ensinozinho de Jesus, nesse finalzinho, quando ele diz a carne é fraca, muitas pessoas se prenderam a isso, para cometer deslizes, quedas morais, aí dizer, mas a carne é fraca. Não tem nada a ver, porque Jesus não estava falando disso. Quem realmente nos induz a essas quedas morais, a essas atitudes infelizes, não é o nosso corpo físico, é o nosso espírito. Tá bom? Boa tarde, então. Uma boa palestra. Jesus, bondoso mestre e amigo, que nos acolhe na tarde de hoje, abençoando-nos e trazendo a paz que nos serena a alma. Pedimos a Ti, Senhor, a Joana de Ângeles, mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a nossa amiga muito querida, Leila Brandão, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Como é gostoso a gente se chamar de irmão. Embora a gente não tome muita consciência dessa irmandade, né? Porque todos nós somos filhos do mesmo pai, então nós somos irmãos. Irmãos dos bandidos, dos assaltantes, dos corruptos, enfim, estamos todos reencarnados, mas fazemos parte de uma humanidade criada por Deus, todos nós criados por Deus, para o amor e a felicidade. Tenho tanto orgulho de ser brasileira pela beleza do nosso povo. Na vez passada que estive aqui, fui fazer um elogio ao nosso povo por essa diversidade de aparência, que é lindo demais. A gente tem morenos, loiros, olhinho puxadinho. Meu neto, por exemplo, quando eu saio com ele, as pessoas falam assim, o pai dele é japonês? Eu falei, não, é chileno, porque ele tem um olhinho bem puxadinho. E aí, na vez passada que estive aqui, fui fazer um elogio
a beleza do nosso povo e disse assim: eu estive no Chile fazendo palestra e vi todo mundo tão igualzinho, mas eu não disse que eles eram feios. Mas uma das nossas irmãs chilenas que estava aqui, até gostaria que ela estivesse, para eu pedir um perdão público de que eu não falei que chileno era feio. Como eu falaria que o chileno é feio se os meus 2 netos são metade chilenos, metade brasileiros? Não é que sejam feios, é porque são muito parecidos, né? Como são os japoneses, os coreanos, os suecos, todo mundo muito louro, de olho azul. E aqui no Brasil, a gente percebe essa diversidade, que é uma forma linda. Nós somos miscigenados, então a gente tem a capacidade de abraçar, de abarcar qualquer nacionalidade, qualquer conformação física, porque o povo brasileiro veio preparado para isso. Então, nós estamos em plena Olimpíadas, onde muitas pessoas ficam indignadas que nós começamos essa Olimpíada, desde o momento que disseram que nós sediaríamos a Olimpíadas. O povo do Rio de Janeiro foi o mais castigado, porque a gente tem assistido tanta obra, são tantos transtornos, né? Como disse a nossa irmã, mas é muito importante essa confraternização em torno do esporte. Para que servem as competições olímpicas? É bom que a gente fale isso, para que o ser humano possa se superar, mostrar o seu potencial, para que a gente atenda até aquele projeto de Jesus: vós podeis fazer isto que faço, e até muito mais. Porque a gente não tem ideia da possibilidade que tem o nosso corpo físico. E esses atletas, eles promovem uma superação que é uma coisa impressionante, não é? Quando você vê o sujeito pular, a moça pular naquela altura toda, hoje, por exemplo, o futebol feminino, uma atleta feita Paula, não sei quantas vezes campeãs, a gente tem que sentir orgulho da potencialidade do ser humano. O atletismo é muito bonito, o esporte, qualquer que seja ele, é muito bonito, faz com que a gente prove o nosso próprio potencial. Então, é uma questão de alegria, eu imagino, a gente poder, na cidade do Rio de Janeiro, nessa cidade tão linda, com tantos transtornos que nós temos passados, receber os nossos irmãos de 20 e tantos países que aqui chegam cheios de sonhos, cheios de vitalidade, para nos trazer tanta alegria, que a gente possa recebê-los de braços abertos, com essa alegria que caracteriza o nosso povo brasileiro. É muito lindo a gente ver. Eu me lembro quando Jesus, num dos trechos do Evangelho, que uma senhora chegou para Jesus e disse assim: mestre, permita que os meus 2 filhos, um se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus: sim, mas eles serão capazes de beber do meu cálice? A pergunta que Jesus faz àquela senhora é o seguinte: a gente pode conquistar tudo, desde que estejamos dispostos, não é, a fazer aquela caminhada. Eu me lembro, certa feita, que entrevistaram um rapaz que participava de corrida, um atlético das Olimpíadas, e aí a repórter perguntou-lhe: por que quanto tempo de treinamento você faz? Aí ele disse: de manhã eu corro 5 horas e à tarde mais 5. Ou seja, ele corria 10 horas, quase que o dia inteiro ele fazia o treinamento. E aí a repórter perguntou: mas você não fica cansado? Ele disse: claro que eu fico exausto, mas quando eu penso aonde eu quero chegar, isso me mobiliza. Assim é quando eu estudava no conservatório, o maestro Vitor, que era o nosso instrutor, ele dizia assim: quantas horas de treinamento de piano você faz? Aí a gente falava assim: 1 hora, 1 hora e meia. Ele fazia 9 horas de treinamento por dia. Ele, maestro. Então, se a gente quer conquistar alguma coisa, há que treinar.
e treinar muito, porque tudo está ao nosso alcance. Então, as Olimpíadas nos ensina muita coisa, principalmente os Paralímpicos, né? Assim, eu estava, há umas semanas atrás, gemendo e chorando por conta do meu joelho, até que a minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, pensa bem, você está com o joelho doente, está aí chorando, você tem os 2 braços bons, você tem a cabeça boa, você está olhando bem, ouvindo bem, e está reclamando por causa de um joelho? Olha os Paralímpicos que não tem perna e nada, que não tem braço e joga. Aí eu caí em mim, que vergonha, às vezes a gente chora por nada, não é não, meus irmãos? A gente tem que aprender o tema de hoje, que é a porta estreita. A porta do encontro com o reino dos céus, o reino de Deus, é uma porta estreita. Jesus falou de forma metafórica. Não é uma porta larga. A porta larga, como diziam os profetas, é a porta da perdição. A porta estreita, aquela que apresenta dificuldade para que a gente entre, que é a porta do nosso crescimento espiritual, a porta do nosso encontro com o reino de Deus. Por isso disse aquele poeta Francisco Otaviano: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Porque precisamos desses desafios na nossa vida para a gente fazer crescer o nosso potencial. Então, por isso, o mestre falou de forma metafórica: muitos serão chamados, mas pouco os escolhidos. Isso está no capítulo 18, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo da tarde de hoje. Porque todos nós estamos sendo chamados para desfrutar desse reino de amor e felicidade, que é o reino que o nosso Pai Celestial criou para todos nós, e nós fomos criados para isso. Mas a gente tem que conquistá-lo. Por isso o mestre falou na porta estreita. Tem um conto também de Franz Kafka. Eu gosto muito de conto, assim, de casos, porque ilustra o ensinamento que Jesus quis nos passar sobre essa porta estreita. Franz Kafka foi um advogado de Praga, né? E ele, como advogado, ele foi brilhante, mas ele escrevia nas suas horas vagas. Ele se notabilizou, todo mundo já deve conhecer esse conto dele, que é a Metamorfose, quando o homem acorda e é uma barata, né? Ele acordou, ele escreveu um conto. Os contos dele são todos assim, em termos de parábola, são todos metafóricos. E ele acordou transformado em uma barata. E aí esse conto é muito interessante, mas não é esse conto que eu quero utilizar. Eu só lembrei desse conto para ilustrar quem foi Franz Kafka. E ele contou um outro conto. O detalhe é o seguinte: antes de morrer, que ele morreu aos 40 anos, antes dele desencarnar com tuberculose, ele chamou o seu melhor amigo e disse assim: eu tenho uns contos que eu escrevi, mas os meus familiares não gostam da forma que eu escrevo. Como os meus familiares nunca apreciaram a forma como eu escrevo, eu deixei guardado aí, e eu deveria tê-los jogado fora, devia tê-los jogado fora. Mas eu não tive coragem, porque os contos representam assim a minha angústia, a minha ansiedade para compreender a vida e tal. Aí o amigo dele falou: não, me dá os seus contos, eu levo, vou ler, vou guardá-los para você e tal.
Graças a Deus, porque os contos são maravilhosos, né? E ele não se notabilizou como escritor em vida, foi depois de morto. E esse conto dele, que chama Diante da Lei, é um conto em que ele diz que determinado homem rural, homem que morava no campo, né? Determinado homem rural, queria conhecer a lei. E ele soube que existia um portal da lei, onde ele poderia se informar como que ele poderia compreender a lei. E ele foi até esse portal. Chegando lá, tinha um homem muito forte tomando conta da entrada. E ele disse assim: Senhor, eu quero conhecer a lei. Aí o porteiro disse para ele: aqui você não entra. Você só poderá entrar aqui depois de ter conquistado alguns valores básicos do ser humano. E ele, então, ficou ali esperando o porteiro se distrair, porque ele queria entrar. Devia ser brasileiro esse homem, né? Mas não falaram. Mas ele ficou ali na espreita, falou: esse porteiro vai se distrair e eu vou entrar e vou conhecer a lei. E ficou ali, e o porteiro nada de se distrair, e passaram dias e dias. Olha o detalhe que o conto metafórico não tem local, não tem nome, o homem, é todo assim mesmo, viu? Aí ele ficou ali esperando, o porteiro disse assim para ele: olha, eu sei a sua intenção, você está querendo entrar sem que eu o veja. Mas se você conseguir esse feito, se você conseguir entrar, o segundo portal, antes de você alcançar a lei, tem um outro porteiro ainda maior do que eu, e que você não conseguirá ultrapassar, eu estou só te avisando. Aí o homem ficou ali. Aí o homem passou o tempo, passou muito tempo, e ele ali naquela porta. Aí o porteiro ficou com pena, deu para ele uma cadeira, ele sentou. Mais tarde arrumou uma esteira para ele deitar, já que ele não ia sair dali. Ele cismou que queria conhecer a lei. Ele ficou sentado lá. E aí um dia ele chamou o porteiro e disse assim: eu estou muito doente, eu vou morrer aqui. E eu preciso entrar e conhecer a lei. E ele disse: mas, meu amigo, você tem que voltar, eu já te falei. Você tem determinadas conquistas que te impedem entrar aqui, você não as tem. E não é sentado aí que você vai conseguir essas conquistas. Mas o homem não desistiu. Quando ele estava perto da morte, o porteiro chegou. Lamentavelmente, eu vou fechar a porta e você vai morrer aí. Ele diz assim: mas olha só, eu estou aqui esse tempo todo. Eu nunca vi uma só pessoa chegar aqui e querer entrar. Ele falou: pois claro, essa porta pertence só a você. Como você não teve as suas conquistas, você vai morrer antes de entrar. E terminou o conto. E terminou o conto. Olha como é inquietante, porque aquela porta era só daquele homem. E ele não teve as conquistas para entrar. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos a nossa própria porta. É uma porta individual, que ninguém pode entrar por você. André Luiz, no livro Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele compara a nossa mente a uma casa de 3 andares. Achei muito interessante essa analogia que ele faz. No sótão, que seria o primeiro andar, né, o sótão ele divide a casa em 3 partes. O sótão seria o nosso subconsciente ou inconsciente, como diz Freud e Jung. No andar térreo, onde a gente normalmente tem a sala, às vezes a cozinha acoplada, seria a zona consciente da nossa mente. E no segundo andar, onde nós colocaríamos o nosso quarto, as partes mais íntimas da casa, seria a nossa supraconsciência. Então, a gente tem na mente
o subconsciente ou inconsciente, o consciente e a supraconsciência. E muitas vezes, na nossa vida, a gente fica vivendo só no primeiro andar, não é? Só na zona da consciência, imaginando que a nossa vida toda está ligada a esse mundo material, a esse mundo de relação. E esquecemos de ir lá no porão da nossa mente, onde a gente tem registrado toda a história da humanidade. Dr. Jung, no diagrama da nossa mente, ele faz um desenho muito bonito, mostrando, imagina um círculo, e no meio do círculo, lá no meiozinho, tem o que ele chamou de self, ou seja, você mesmo, si mesmo, self, a sua alma profunda, está no meio desse círculo no diagrama desenhado por Jung. Na periferia, nós temos a zona consciente, o que ele chamou de ego ou personalidade. E para a gente caminhar da personalidade até a sua alma imortal, até você mesmo, até a gente mesmo, nós temos que passar por essa zona do inconsciente. Ele diz, Dr. Jung, que a nossa zona consciente é muito pequena, perto de tudo que nós somos. É como uma rolha boiando no oceano. Então, quando você vivencia só o mundo material, o mundo do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo através do meu tato, quando a gente fica só fixado nesse mundo do primeiro andar, digamos assim, como André Luiz falou, nós perdemos a oportunidade de um autoconhecimento mais profundo, de ir, como disse no conto do Kafka, de penetrar uma zona que é só nossa, cujo acesso só nós temos. E qual seria essas qualidades, essas virtudes que a gente pode desenvolver para entrar nessa porta estreita? Agora vamos fazer uma analogia com o que Jesus disse. Qual seria as virtudes que a gente tem que conquistar para chegar à nossa alma imortal? É só através da meditação, da oração, do relaxamento, do silêncio interior. Nós precisamos fazer essa viagem para dentro, para nos autoconhecermos. Eu já falei um verso aqui uma vez, do Juan Jiménez, que é um chileno, espanhol, que escreveu um verso onde ele diz assim: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, e por este alguém vale a pena conspirar, que é a alma imortal. Então você, cada um de nós, traz a sua história psíquica, traz os seus registros, as suas bagagens, porque nessa zona do inconsciente, nesse porão da nossa casa, nós temos registrados todas as nossas vidas pregressas, toda a história da humanidade, que Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Está tudo registrado dentro de nós. E os espíritos trazem uma notícia assim, interessante que disseram Allan Kardec. Ultimamente eu tenho lido muitas revistas espíritas, porque Kardec, depois que ele publicou
o Livro dos Espíritos com seu próprio dinheirinho, né? Que me emocionou demais quando eu estive em Paris, que eu fiz uma caminhada nas pegadas de Allan Kardec, e me emocionou muito chegar lá no Palais Royal, onde foi a primeira sociedade espírita que ele fundou. Depois fui lá na casinha dele, onde ele fundou a Revista Espírita. A Revista Espírita, ele publicava, depois do Livro dos Espíritos, 1857, ele publicou uma revista por mês, com dinheiro próprio, durante 11 anos, meus irmãos. Foi de 1858 até 1869. 1869, praticamente no ano que ele morreu, que extinguiram as publicações. Então, ele publicou essas revistas. Então, quando você vai lendo, que a FEB já editou, né, 11 volumes, cada volume é correspondente a um ano de revista espírita. E na revista espírita, eu estava lendo um dos artigos que ele colocou sobre os duendes, depois colocou um outro artigo sobre o fantasma da senhorita Clairon, e vários artigos que eu ia pegando dele. Um dos artigos, ele disse que os espíritos, os imortais, lhes disseram que nós, aqui, encarnado agora, já encarnamos em todas as posições sociais. Já encarnamos em todas as raças. Nós somos espíritos antigos. Nós temos experiências reencarnatórias. Por que que nós não nos lembramos? Olha que coisa interessante, né? A gente não se lembra porque nós temos poucos méritos, só por isso. A gente ia ficar só chorando de remorso se a gente se recordasse das inúmeras bobagens, opções que nós fizemos ao longo das nossas existências. E a gente nem pode duvidar disso. Porque se eu perguntar aqui tem algum físico renomado? Alguém aqui descobriu alguma coisa para a humanidade, não é? Qual de nós aqui trouxemos algum benefício para a humanidade, a não ser pensar na nossa própria sobrevivência? Que a gente ainda é do nível evolutivo da sobrevivência. A gente quer sobreviver e ter as coisas que o mundo oferece, não é? De conquistas tecnológicas. As nossas conquistas tecnológicas, quando eu digo nossa, é nossa humanidade. Porque, na verdade, a gente não entende nada de nada. Quando a gente vê um filósofo como Sócrates dizer, eu só sei que nada sei, a gente fica assim, se ele não sabia, imagina nós. Então, nós não sabemos nada de nada. Eu sou formada em física e matemática. Eu sei? Não sei nada. Aprendi um pouco na faculdade a ponto de passar de ano. É o que a gente faz. A gente aprende o mínimo necessário, sem muito amor pela coisa, para pegar o nosso diploma. Não temos ainda no nosso psiquismo esse ideal de construir, de fazer alguma coisa, de deixar uma história escrita. Não fazemos nada, meus irmãos, é hora. Quando eu lembro da música do Geraldo Vandré, que ele fala assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Não estou cantando revolução aqui não, tá? Estou cantando uma música linda que nos convida a fazer alguma coisa. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. O que que nós estamos esperando para fazer acontecer? Nós queremos um mundo melhor
Todos nós queremos um mundo melhor. Nós, humanidade terrena hoje, comunidade hoje, já entendemos que a violência não adianta. Já sofremos muito. Eu li ontem, Bom Dia Brasil, falou que Londres agora está se armando nas ruas, que os guardas andavam só com cacetete, agora vão andar com metralhadora na rua, contra o terrorismo. O mundo inteiro está chocado com essa violência. Ninguém quer suportar mais, ninguém suporta mais essas notícias de crueldade. Mas o que nós estamos esperando? É a Terceira Guerra Mundial? É isso que a gente quer? Não. O que nós queremos é paz. O que nós queremos é o amor no coração. E por que a gente não faz nada? Fazer por onde? Como começar? O Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. A gente tem que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? Primeiro, nos tornar melhores, sem ser julgadores dos nossos irmãos que estão lá e a gente quer enforcar, quer guilhotina. Quando a Iraci falou que nós estamos igual à Revolução Francesa, quase que eu perguntei, precisava da guilhotina, né? Vamos botar a guilhotina aqui e guilhotinar todo mundo. Mas não é esse o caminho, já fizemos isso. Não adiantou. O homem não ficou melhor. Como que nós podemos acelerar o progresso da humanidade? Esse é o projeto de Jesus. É o projeto que ele confia que nós sejamos capazes de realizar na terra. É nos organizando para sermos melhores. E os espíritos trouxeram essa bandeira da caridade. Quando eu vejo a nossa irmã aqui pedindo, eu preciso de leite, preciso disso, quando a gente vai no supermercado, por que não colocar alguma coisa a mais? Lembrando que nós temos irmãos na miséria ainda nesse mundo, que é uma coisa degradante. A primeira vez que eu vi o Herbert de Souza, o Betinho, falar na PUC, que ele lançou a ação da cidadania contra a fome, que eu fui lá na PUC assistir a palestra dele, eu chorava, ele falando aos estudantes que não se poderia ter mais fome nesse mundo. E ele já desencarnou, deve estar rolando lá no túmulo, porque o que a gente mais vê é essa desigualdade acontecendo no mundo, que nos levará a uma guerra terrível se nós não tomarmos uma providência. Se a gente não levar isso a sério. Não se pode dormir em paz sem pensar que tem irmãos que não têm o que comer. Então, é hora da gente se unir, para a gente sensibilizar o homem, a humanidade, os políticos, sensibilizar essa gente no sentido de dividir melhor a nossa riqueza. Não é fazer comunismo, não. Quando a gente fala isso, o pessoal vai, é comunista. É comunista. Não, o comunismo também não deu certo. O comunismo também não deu certo. Tirar do outro a força, não deu certo. E nunca vai dar. Porque a beleza do homem está na sua liberdade. Nós temos que progredir espiritualmente. E o primeiro passo, meus irmãos, é a caridade. Por isso os espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Porque não tem como a gente se tornar melhor se nós não treinarmos a fraternidade, a caridade, a solidariedade. Esse é o caminho da porta estreita. Porque nós somos muito egoístas. Nós ainda estamos muito apegados ao ego, às aparências, à personalidade, não é? Nós esquecemos que somos individualidades. Temos que aprender as lições do desapego. O desapego a esses valores que nós fomos treinados a gostar. Porque a gente foi treinado.
A gente dá para os nossos filhos, se eles têm um brinquedo, a gente dá mais um. A gente dá 10, dá 20, já 30, faz aquele brinquedoteca. O menino tem mais brinquedo do que livros para ler. Mais brinquedo do que música para ouvir, que é uma coisa que faz a gente crescer tanto, não é? Então, há que buscar um novo direcionamento. Por isso que Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos conseguirão entrar nessa porta estreita, como nos contou o Kafka. Vai morrer antes de conhecer o que seja a alma humana, a sua alma imortal. Temos que fazer essa viagem para dentro. Aí está o desafio da porta estreita. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, o livro valoroso, fala dos motivos do nosso sofrimento. Ela diz que nós sofremos muito e ainda veremos de sofrer mais, enquanto não tomarmos consciência de que a nossa vida não é só aqui na Terra. A nossa vida, ela é eternidade afora. E nós teremos tantas oportunidades reencarnatórias quantas forem necessárias para nós aprendermos a lição de espiritualidade. Então, vamos começar. Para encerrar, está na nossa hora já, né? Para encerrar, eu vou falar uma poesia. Como eu deixei um livrinho de poesia aí, os que quiserem adquirir, para dar uma porcentagem para casa e tal, eu vou falar uma poesia que está no nosso livro, que chama Fantasmas, que tem a ver com esse enfrentamento de você com seus próprios registros. É assim, caminhei mais uns passos nas ruas do meu destino e entre aplausos e censura, enfrentei com doçura os meus fantasmas. Uns eram fortes e bravios, outros eram livres como as crianças. Sentei ao relento de mim mesma com cada um deles e os examinei nos mínimos detalhes. Aos mais fortes do que eu, aqueles registros, né, terríveis, aos mais fortes do que eu, disse-lhes, saiam. Eu sou a dona que decide aqui. Aos mais fracos, no entanto, deixei que agasalhassem na minha alma a certeza do domínio. Depois, ri alto e gostosamente ao constatar que os meus fantasmas são muito fortes, mas convivem amistosamente com a minha fragilidade. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aproveitar esses momentos de Olimpíada, recebendo com carinho fraterno todos os nossos irmãos que vêm de outros países, de outras nacionalidades, que a gente possa ter mais tolerância com todas essas inconveniências, que esses transtornos que chegam junto com um movimento como esse, mas a beleza dos Jogos Olímpicos nos farão melhores, meus irmãos. Vamos orar por todos esses meninos que aí estão, se esforçando, mostrando o potencial humano, o potencial de superação, o potencial de treinamento, o potencial que todos nós seremos um dia capazes de realizar. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe.